segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, e no versículo de número 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14. Glória a Deus. Oh, maravilha. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Eu vou também. Isso é lindo. Maravilha de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 16 diz assim: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passaram dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Alfeu, João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Feche os seus olhos, cierra os olhos essa noite. Querido Deus, aqui está a tua igreja, o seu povo, cumprindo o ID, uma ordenança do Senhor. Aqui estamos nós essa noite, Senhor, proclamando a tua palavra, anunciando o ano aceitável do Senhor. Eu quero crer que nesse momento existe alguém, nem que seja uma única pessoa, que está atenta ao culto dessa noite e que está atenta à voz do Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor esteja falando ao coração dessa pessoa. Me ajuda a ministrar a tua palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor, pessoa dependente do teu Espírito. Ajuda esse homem, essa mulher a entender a tua palavra. Seja conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Podeis se assentar. Queridos, aleluia. O texto a qual eu acabei de ler, ele vai fazer menção de Jesus, a qual ele está agora iniciando o seu ministério. E Jesus agora, ao iniciar o seu ministério, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele não vai ousar em fazer a obra de Deus ou implantar o reino de Deus na terra de maneira sola ou sozinho. Jesus, ele vai formar uma equipe, ele vai montar um grupo de obreiros para que ele venha estabelecer ou implantar o reino de Deus na terra. O que me chama a atenção, pastor Lindebrando, é que Jesus agora está iniciando o seu ministério, e Jesus, ele poderia chamar algumas pessoas intelectuais da sua época, como por exemplo os fariseus, que eram mestres na lei, na Torá. Ele poderia chamar os escribas, que eram os assessores dos fariseus. Tudo que o fariseu dizia, o escriba estava do lado para anotar. Ele poderia passar no templo de Herodes, que foi construído por Herodes, também conhecido como o templo de Salomão no Antigo Testamento, para chamar a cúpula religiosa para formar um grupo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele vai agora buscar alguns homens conhecidos como pescadores, galileus. E eu fiquei a me perguntar, o que levou Jesus a chamar pescadores? O que levou Jesus a chamar alguns homens da Galileia? Porque a região de Galileia era uma região que não tinha
tinha uma boa fama, uma região a qual as pessoas taxavam moradores daquele lugar como pessoas analfabetas, pessoas que não tinham valor. O que leva Jesus a escolher esses homens? Eu fiquei meditando quando eu estava lendo esta palavra, estudando esta palavra. Eu fiquei me perguntando o que fez Jesus escolher esses homens. Porque toda empresa, todo oficial, todo patrão, todo gerente, quando ele vai montar, pastor, uma equipe para um trabalho, seja na área da construção civil, seja da manutenção de alguma empresa, ele vai procurar os melhores. Ele vai pegar o currículo dessa pessoa para saber qual é a sua formação acadêmica, qual a sua formação intelectual, aonde estudou, quanto tempo de experiência. Não é assim? Quando uma empresa inicia uma tarefa para entregar uma obra para alguém, ele busca os melhores da sua área, o melhor gerente, o melhor pedreiro, o melhor ajudante, o melhor mestre. Ele busca sempre o melhor. E eu fiquei observando o que levou Jesus a passar junto ao mar da Galileia para chamar esses homens. E eu pesquisei e eu encontrei algumas riquezas na cultura judaica. Eu sou apaixonado pela cultura judaica, irmãos. E a cultura judaica, ela tem muita riqueza para nós. E a cultura judaica ensina que uma criança judia que nasceu num berço judeu, aos 5 anos de idade, essa criança, ela já sabe toda a Torá. A Torá para nós aqui é os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ela já conhece, ela já memoriza, ela leva consigo enraizado esse conhecimento. E quando ela inicia numa escola secular chamada Bet Midrash em hebraico, ou seja, na escola secular, ela já leva consigo o conhecimento da Bíblia com 5 anos de idade, com 12 anos de idade. Um adolescente que para nós, mas na cultura judaica já está saindo já para ainda é um menino. Com 12 anos ele é levado diante da sinagoga, com 12 anos de idade, para fazer a sua primeira pregação, para fazer a sua primeira ministração, cumprir um rito judaico chamado Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento, filho do mandamento. Lembra de Jesus com 12 anos de idade? Jesus não foi a Jerusalém passear, ele foi cumprir o rito judaico. Ele era judeu. Com 12 anos era levado esse menino até ao templo ou à sinagoga para fazer a sua primeira ministração. E presta atenção aqui: após esse menino fazer a sua primeira ministração, o seu pai chama agora a sua atenção diante de todos da sinagoga, dizendo: a partir de hoje você é responsável pelos seus atos espirituais diante de Deus. É muito diferente da nossa cultura pagã, ocidental, a qual a menina com 15 anos quer fazer a festa de 15 anos, o menino, e aí por assim você sabe como é que vai. Há ensinos, há riquezas profundas. E aí, pastor, após o Bar Mitzvah, o que acontece? No Bar Mitzvah, esse menino vai fazer a sua primeira pregação. E ali na sinagoga ou no templo, há muitos mestres, Rabone, que estão observando aquele menino. Quem está me entendendo, diga amém. E a cultura judaica diz que aquele menino agora, após ele apresentar a sua ministração, os rabinos vão olhar para ele, pastor lembrando, irmão José, e os rabinos vão dizer o seguinte: esse menino tem futuro, esse menino pode ser um maestro no futuro, pode ser um mestre, esse menino tem talento,
esse menino, ele tem vocação. Esse menino será o próximo mestre, será o próximo maestro. Só que quem dava esse veredito, quem dizia se o menino tinha vocação ou não, pastor, eram os mestres. E aí, pastor? E aí? A pessoa que segundo os mestres da época, pastor, segundo os rabones da época, as pessoas, os homens que não tinham vocação, o que faziam, pastor? Voltava para sua casa e seguia a profissão do pai. Vou repetir: aquele que tinha vocação para ser maestro no futuro, os maestros que davam o veredito, ele dizia: esse tem vocação. Ele seguia o caminho e se formava em um mestre. Mas aquele que segundo os mestres não tinha vocação, eles voltavam para sua casa e iam aprender a profissão do pai. Se o pai fosse pescador, ele seria um pescador. Se o pai fosse um artesão, o filho seria um artesão. Se o pai fosse um pedreiro, o filho seria um pedreiro. Ou seja, eles seguiam a profissão do pai. Por que seguir a profissão do pai, pastor? Porque lá na sinagoga ele foi rejeitado. Os maestros, os mestres entenderam que ele não tinha vocação para ser mestre. A primeira verdade dessa noite é que Jesus está passando junto ao mar da Galileia, e quando ele chama Pedro, André, Tiago, João, esses homens passaram lá na sinagoga, mas não foram vistos com alguém que tinha chamada. Passaram lá na sinagoga e os maestros diziam: não serve para ser mestre, não serve para ser um pregador, não serve para ser pastor, não serve para ser um missionário, não serve, não tem vocação. A primeira verdade dessa noite para nós, irmão, é que Jesus, ele foi até esses homens que diante da sinagoga não tinham vocação e não tinham chamado, e os chamou para formar a sua equipe. Eu quero chamar a sua atenção agora para dizer para você que está aqui hoje servindo a Jesus, aos olhos da sociedade você não servia para nada. Aos olhos da sociedade já era para você ter morrido. Aos olhos da sociedade você não servia, você está fazendo hora extra. Aos olhos da sociedade nós não prestávamos, porque éramos um bebum, um drogado, nós éramos um prostituto, um assassino, éramos aquilo que a sociedade chama de lixo, de escória. Mas Jesus passou lá na sua casa, Jesus passou lá na sua casa e diz o seguinte: para a sociedade você não presta, mas para mim, aleluia, aleluia, aleluia. Venha após mim que eu vou fazer você pescador de homens. Vem para mim, vem. Jesus está dizendo para você aí: vem após mim que eu vou fazer você um pescador de homens. O que me chama a atenção, pastor Debrando, que Jesus não disse: eu vou te fazer famoso, eu vou te fazer alguém estrela, não. Eu vou te fazer um ganhador de almas. Ei, pregador, olha para mim aqui. Você que está pastoreando uma igreja, olha para mim. Cantor, você pode cantar. Ei, jovem que está se perdendo nesse mundinho gospel, que está se perdendo nesse sistema da mercenagem, do mercenário. Ei, Jesus não te chamou para você ficar famoso. Jesus não te chamou para você ganhar estrelinha, seguidor. Jesus te chamou você para ser ganhador de alma, ganhador de alma, ganhador de alma. Quem está me entendendo essa noite? Quem está me entendendo essa noite? Quem está me entendendo essa noite? Jesus te chamou para ser ganhador de alma.
Jesus te chamou para ser ganhador de almas. Esse homem ganhador de almas. Voltando à cultura judaica, irmãos, o menino que era rejeitado, ele voltava e seguia a sua vida e seguia a profissão do pai. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos, dizendo? Pedro está pescando. O que João está fazendo aqui, pastor? Ele está pescando. Ei, aleluia. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que dentro da cultura judaica, pastor, o discípulo, aquele menino, o menino prodígio, aquele que era levado diante da sinagoga e que os mestres diziam: ó, você tem futuro, olha, você será um grande maestro. Quem escolhia o mestre, pastor, era o discípulo. Era ele, aquele menino, o prodígio, aquele que passou pela peneira dos olhos dos maestros, dos mestres. Era ele que escolhia. Havia uma plateia assim, um grupo de mestres, pastor. E ele, diante dos olhos dos mestres, ele dizia: é você que eu quero servir. Ele escolhia a quem ele queria servir. Quem não se lembra aqui de Paulo? Paulo, ele escolhe Gamaliel para ser o seu mestre. Existiam duas escolas teológicas na época, no tempo de Jesus. Uma chamada Hilel e a outra chamada Shammai. Irmão, era o discípulo que escolheu o mestre, pastor. Quem está me entendendo? Só que eu lembro que Jesus um dia falou: não fosse vós que me escolheste, mas foi eu. Jesus, eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu não estou pouco me lixando se você vai com a minha cara ou não. Eu estou pouco me lixando se você gosta da roupa que eu visto ou não. Eu só sei de uma coisa, meu irmão: quem escolheu foi Jesus. Você não gostou? Fala com ele, briga com ele. Foi Jesus que te escolheu. Jesus viu em você o que eu não sei, mas ele viu alguma coisa e ele te escolheu. Existe um menino nesse, ó. Eu não sei o que ele viu, não entendo por que me. Vai, canta comigo, vai. Alguém sabe? Me ajuda aí, mano, me ajuda aí. Vamos começar agora de novo. E você vai levar o Senhor comigo, nem que seja um pedacinho, vamos. Vamos lá, me ajuda aí. Não sei o que ele viu. Ei! Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Jesus te ama. Sou pequeno. Até quando você vai ficar escravo das drogas?
acha que está ganhando muito dinheiro nas drogas, você que acha que está ganhando muito dinheiro do crime, você que acha que está ficando famoso no bairro porque você anda com a pistola na mão e é o cara. Ei, jovem, o diabo ele pode até te dar dinheiro, fama, sucesso, mas o resultado final é morte. O resultado final é morte eterna. Eu não sei o que você está ouvindo nessa noite, ou de que maneira está chegando até você essa mensagem, mas Jesus está dizendo: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim dele é morte, e morte eterna. Aleluia. Vamos voltar aqui para a palavra. Quem escolhia o discípulo, o mestre, perdão, era o discípulo. Era ele que dizia: pastor, é esse que eu quero servir. E ele tinha toda a disponibilidade para servir o mestre. Se o mestre, pastor, estivesse com sede, esse menino deveria sair correndo, pegar a água e levar até o mestre. Se porventura o mestre estivesse com fome, ele sairia correndo e iria lá, buscava o alimento e servia o mestre. Eu lembro de Jesus, irmão. Jesus, ele vai sentar um dia numa cadeira, ele vai pegar uma toalha, ele vai colocar sobre as suas pernas e vai chamar Pedro e dizer: Pedro, coloca o pezinho aqui, eu preciso lavar o seu pé. Pedro vai dizer: não, Senhor, o meu pé não. Pedro, ele insiste, ele nega em deixar Jesus lavar os seus pés. E Jesus diz: Pedro, se você não deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro então vai ser usado e diz: então me dá um banho inteiro. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele vai tomar a posição de escravo do escravo. Porque quem fazia isso era o escravo do escravo, era o servente da casa. Quando chegava um visitante, era ele que limpava o pé do visitante, que lavava os pés daquele que vinha do viajante. Jesus vai descer, irmão. Ele vai tomar uma posição de servo. E ele vai dizer: eu não vim para ser servido, mas sim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O problema da nossa geração é que estão querendo ser servidos, irmão. Ninguém mais quer servir. A verdade é que tem um pessoal no nosso meio aí que eles não querem mais servir, pastor. Eles querem ser servidos. Jesus está dizendo para nós essa noite: sendo ele maestro, sendo ele mestre, sendo ele o Filho de Deus, ele serviu, porque eu e você não podemos servir também. Perceba que Jesus está quebrando todo o paradigma, todo o protocolo. Jesus está indo na contramão da religião. Jesus está indo na contramão da cultura. Jesus está indo na contramão da cultura judaica. Jesus está quebrando parâmetros. Era o discípulo que escolhia, Jesus que escolheu. Era o discípulo que servia, Jesus que está servindo. Eu vou parar por aqui. Pastor, tem mais. Ah, meu Deus do céu. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus. Para nós encerrar aqui nessa noite, irmãos, eu vou terminar. Jesus agora, irmãos, ele vai chamar esses discípulos. Ele vai chamar esses homens que aos olhos da religião da época não serviam para ser mestre, homens que para a religião da época não poderia ser mestre, mas Jesus chamou para semeadores de alma. Fique de pé, fazendo favor. Eu quero chamar o Senhor. Conhecido como Galileu, esse homem tinha seus olhos serenos,